Por que o cliente não quer comprar seguro de vida? Vou te dizer agora. Porque você está vendendo para o cérebro errado. Que conversa de maluco, né? Mas não. Aqui tem embasamento científico, tem biologia na venda do seguro de vida. Vamos começar? Você já percebeu que o cliente foge só de ouvir a palavra seguro de vida? Ele muda de assunto, diz que não tem tempo ou simplesmente desaparece. Mas deixa eu te dizer, o problema não necessariamente está no cliente, mas sim na forma como o cérebro dele reage a essa conversa. Hoje eu vou te mostrar o que é que acontece dentro da cabeça desse ser enquanto você está tentando vender nessa primeira abordagem. E para isso eu vou usar aqui uma imagem que vai guiar a nossa conversa de hoje. Eu quero trazer para você o funil de vendas do seguro de vida. Esse funil ele tem algumas etapas, mas hoje eu vou trazer um olhar mais de perto para essas 3 etapas aqui. A abordagem, que é a ligação de agendamento da reunião. A reunião 1, que é quando a gente faz a entrevista com o cliente. E a reunião 2, que é quando você apresenta a proposta. Em cada uma dessas etapas, o cliente está num nível diferente de consciência. E também, em cada etapa, tem uma parte diferente do cérebro que está atuando. Quero te apresentar agora a teoria do cérebro trino. Essa teoria ela foi proposta por um cientista chamado Paul MacLean na década de 60. E ele sugere que o cérebro humano é composto por 3 partes que evoluíram em uma sequência. Pensa aqui comigo no homem das cavernas. Ele só tinha um cérebro, que é o cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele faz a parte dos instintos da sobrevivência. Assim como o homem das cavernas evoluiu, o cérebro evoluiu junto. E aí veio o segundo cérebro, que é o sistema límbico. Esse cérebro, ele cuida das emoções, da memória. O homem das cavernas evoluiu mais um pouco e junto dele evoluiu o cérebro e agora nós temos o terceiro cérebro chamado neocórtex. Esse é o cérebro do pensamento, do racional. Quando você entende o caminho que a informação faz aqui na cabeça do cliente, você vai parar de empurrar produto e você vai começar a conduzir a decisão do cliente. Então, a primeira camada do funil é a abordagem, que é quando você liga ou quando você manda uma mensagem. Você, melhor do que ninguém, sabe qual é a melhor forma de abordar quem já é teu cliente. A minha sugestão sempre é uma ligação. Então, nesse primeiro momento aqui, na abordagem, o que é que você faz? Qual é o objetivo dessa abordagem? Marcar uma reunião. Só que nessa etapa aqui, o cliente ele está no pior nível de consciência que existe, que é o inconsciente incompetente. O cliente não sabe que não sabe. Ele não sente dor, ele não sente medo, porque ele nem sabe que existe um problema. É nesse momento aqui que o cérebro reptiliano está atuando, está no comando. A parte mais primitiva, voltada para a sobrevivência. Essa é a única função desse cérebro, manter a gente vivo. Esse cérebro ele não raciocina, ele só reage, ação e reação. Então, nessa etapa aqui, quando você liga para o cliente falando seguro de vida, o cérebro do cliente entende perigo, perigo, perigo. E qual é a reação automática diante do perigo? Fugir, dizer não. Não é pessoal, é biológico. Nessa etapa aqui, você não pode vender. Só que você, equivocadamente, está tentando vender seguro para um cérebro que só entende ameaça.
instintivamente ele vai fugir de você. Por isso que nessa etapa o teu papel não é vender, é gerar curiosidade, é chamar a atenção do cliente para essa conversa. Falar de risco, falar de seguro aqui, é como você querer levar comida para uma pessoa que está enjoada. É intragável, não desce. Então, nessa etapa, você, corretor, precisa conversar, não convencer. Você precisa despertar o interesse, chamar a atenção e não empurrar produto. Só depois que o cliente já se sentir seguro é que ele vai te dar permissão para continuar. O cliente não diz não para você. Tira isso do teu coração. Ele diz não para o desconforto que o cérebro dele está sentindo. Já na etapa seguinte, quando você leva o cliente para a reunião 1, você também está convidando ele a elevar o nível de consciência dele. Durante a reunião 1, você vai tirando o cliente do nível de consciência de inconsciente incompetente e leva ele para o nível do inconsciente inconsequente. Veja só. Ele sabe que existe um problema. Ao final da reunião, ele sabe que existe um problema, mas ele ainda não fez nada para resolver. Por isso ele ainda é um inconsequente. E o que é que muda biologicamente aqui? A conversa sai do cérebro reptiliano e vai para o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Ele começa a sentir medo. É aqui nesse cérebro que moram os sentimentos, o medo, a culpa, o prazer, o desejo de pertencimento. É nesse momento aqui que o cliente começa a sentir o problema que você levantou através das perguntas de problema. E vender seguro de vida é isso. É fazer o cliente sentir o que é que pode acontecer se ele não tomar uma atitude. É nesse momento que entra em ação o método PNP. PNP vem de problema, perguntas de problema, que é quando você mostra o que o cliente sozinho não é capaz de perceber. Depois nós temos o N de necessidades. Você faz as perguntas de problema para o cliente começar a entender a necessidade de uma proteção. A proteção que entra como a solução para esses problemas. As perguntas certas ativam esse carinha aqui. Então, por exemplo, que tipo de perguntas você pode fazer? Quanto tempo a sua renda sobrevive sem você? Como ficam as pessoas que dependem do teu financeiro? A tua família está preparada para assumir você como um dependente? Essas perguntas, elas despertam emoção e a resistência sai de campo. Então, quando o cliente começa a sentir a responsabilidade, vem o senso de urgência. O cliente, ao final da reunião 1, ele ainda não está pronto para comprar. Ele ainda não está pronto para passar o cartão. Mas ele está pronto para pensar. Então, quando você conduz a reunião 1 com muitas perguntas de problema, aquele vou pensar que o cliente te daria na reunião 2, ele nem vai existir. É no cérebro límbico, no sistema límbico, que o cliente compra, mas ele só passa o cartão aqui no neocórtex. A reunião 1 serve para elevar o nível de consciência, fazer a conversa sair do cérebro reptiliano para o cérebro límbico das emoções. E quando você chega na reunião 2, você eleva ainda mais o nível de consciência do cliente para o nível de conexão. O momento em que você apresenta a proposta. Você é a conexão para os problemas que foram identificados aqui.
Nessa etapa aqui, o cliente já entendeu que tem um problema e que tem uma necessidade. Agora ele vai decidir. Quem decide? Esse cara aqui já puxou da carteira o cartão de crédito. O cérebro neocórtex assume o comando. Ele é o cérebro racional, analítico, o que avalia, o que calcula, o que toma decisões, o que conclui. Então, quando o cliente está te perguntando quanto custa, o que é que cobre, qual é a regrinha, como funciona, ele já não está mais fugindo. Ele está raciocinando. E, como eu já disse, é nessa reunião 2 que entra o último P, o P de proteção. Nessa reunião 2 é o único momento em que você mostra o plano, onde você vai fazer conta, mostrar o racional do cálculo. Por que tantos R$1.000 para cobertura de doenças graves? Aqui é que você mostra a personalização. Esse cara aqui, o neocórtex, ele adora lógica. Você só precisa, então, entregar clareza. Mas veja, o neocórtex, ele só aceita o que esse cara aqui aprovar. Por isso que a tua reunião 1 tem que ser uma reunião de emoção. E como que você provoca a emoção no cliente? Fazendo perguntas de problema que ele sozinho não iria enxergar. A emoção autoriza, a razão valida. Por isso que vender é conduzir o cérebro do cliente. O resultado dessa jornada é a conexão. Então, quando você entende isso, você faz também o cliente entender que seguro de vida não é custo, é continuidade. Agora eu quero te convidar aqui para uma reflexão. Será que o mesmo processo não acontece no teu cérebro? O que acontece no cérebro do cliente acontece no teu cérebro também. Talvez hoje você seja um corretor que esteja no nível do inconsciente incompetente, da tua própria venda do seguro de vida. Você ainda tem medo, é um assunto desconhecido, você evita o tema, então você foge, porque o novo ele traz um certo desconforto. Isso é o teu cérebro reptiliano te protegendo desse novo, te protegendo do desconforto de você aprender algo novo. Mas ao longo dessas lives e dessa série aqui, eu vou te ajudar a migrar do teu cérebro reptiliano para o límbico, para o neocórtex. A gente vai evoluir o teu pensamento. Vamos passear pela emoção e pela consistência. No dia 6 de novembro, na aula gratuita, eu vou te levar para o neocórtex, o lugar da clareza e da decisão. É lá que você vai entender como aplicar o método completo. E o Live Start é a forma que você vai transformar conversas em contratos de seguro de vida. Então tá claro, né? O mesmo processo que você conduz no cérebro do cliente, eu estou conduzindo aqui com você. Você não precisa empurrar seguro. Você precisa aprender como conversar com o cérebro certo. O do cliente e o teu. Então você já entendeu por que é que o cliente foge. Nas próximas lives eu vou te mostrar como fazer o cliente ficar e querer ouvir. O cérebro compra a proteção, o racional quer argumento e o emocional precisa da conexão. Se você não conversa com os três, você perde os três. Então, no dia 6, na aula gratuita, eu vou te mostrar como transformar consciência, esses níveis de inconsciência, em conexão. Como transformar conversa em contrato com o método PNP. Então, vai lá no link da bio, faz a tua inscrição para tu receber o link da aula do dia 6. Vender seguro de vida, gente, não é sorte. É técnica, é ciência e biologia aplicado a essa conversa. Até a próxima live e até o dia 6.